Bom, pessoal, o TuxedoS é uma distribuição aí que eu tenho utilizado há bastante tempo em 2024. Na verdade, 2022 para 2023 foram os anos que eu mais utilizei essa distribuição e eu realmente percebi que eu tinha poucos vídeos em relação a esse sistema. É um sistema baseado no Ubuntu que agora já está na versão 3, né? TuxedoS 3 baseado aí no Ubuntu 24.04. E essa última atualização que eu vou mostrar para vocês, ele já traz aí o kernel 6.11, tá? E acompanhado do drive NVIDIA 560. Roda a vinheta que a gente já vai comentar sobre o Tuxedo OS. Enfim, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que ele é baseado no KDE Plasma, é a única interface que eles possuem atualmente. Por trás desse sistema, pessoal, tem uma empresa, né, ali, igual a CT Server 6, né, Red Hat aí que mantém o Fedora. Enfim, tem uma empresa ali por trás que mantém e sustenta esse projeto, né, o que torna ele uma distribuição bem interessante aí e também segura de utilizar. É uma distribuição consistente, né? Apesar de não ter o melhor dos melhores visuais aí na sua versão estoque, né? Na versão padrão, ele é um sistema bem fácil de utilizar, até porque ele já traz ali algumas implementações interessantes para facilitar o uso do usuário mais iniciante aí do Linux, né? É uma empresa que vende hardware, então ela vai priorizar o usuário final, né? Já que ela quer vender hardware, então ela vai, né, investir muito nessa parte de design mesmo, questão de usabilidade, né? Não tanto na questão de beleza que eu digo, mas em questão de funcionalidade ali e compatibilidade. É uma empresa que tem melhorado cada vez mais o TuxedoS. Tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o processo de instalação. Ele não mudou, continua utilizando aí o Calamares, né, na última versão também. E a diferença é que agora tu consegue na instalação selecionar se tu quer instalar ele com o X11 ou com o Enid. Ele traz por padrão as duas interfaces, mas tu consegue escolher qual que tu quer usar no momento da instalação. E aí depois você pode estar trocando entre uma e outra de acordo com a sua necessidade, beleza? Outra coisa que eu já havia comentado com vocês no início da introdução do vídeo é o kernel 6.11. Eu achei que ele viria com 6.12, mas a parte interessante é que com 6.11 ele conseguiu manter o drive aí atualizado, que é o 560. A gente já está no 565, no caso do Fedora, mas ele exige um kernel mais novo, e se você tentar fazer com um kernel um pouco mais antigo, pode ser que quebre alguma dependência. Eu já tentei compilar ele em outras distribuições, como no caso do Big, né, e ele acaba quebrando ali. Toda vez que eu tento atualizar o drive no Big, ele quebra. Em algumas outras distros ele também acabou quebrando o sistema ao tentar atualizar para o drive da NVIDIA. Tá, pessoal? Então a gente tem esse pequeno impasse aí na hora de escolher o drive, ou melhor, na hora de escolher o kernel, né? É importante você ter ciência que dependendo do kernel que tu escolhe, tu não consegue ter um drive mais atualizado. Aqui no caso do Tuxedo não, eles têm um kernel customizado, né, em cima do hardware deles, né, e como eles vendem bastante máquinas com esse sistema, então eles vão otimizar o bastante ali para que ele tenha o drive mais recente. Ele sempre vai ter o kernel e o drive um pouco mais atualizado que o Ubuntu padrão. E isso é de praxe já do sistema desde que eu utilizo ele ali dos seus primeiros lançamentos, tá, pessoal? Bom, outra novidade desse sistema é o NVIDIA 560, né, que é o novo drive aí da NVIDIA. Na verdade, o Windows ele está trazendo esse drive por padrão, o que é uma coisa interessante que mostra que esse drive ele é muito competente, tá, gente? Então, eu já testei aqui no meu sistema, vou deixar rolando alguns takes aí para vocês. A única coisa que eu não consegui utilizar aqui no Tuxedo é o DaVinci Resolve. Ele dá um bug com minha placa de som e aí eu só consigo ouvir através do HDMI. E às vezes também, mesmo eu convertendo o vídeo com o formato correto para o sistema, ele não reconhece o áudio, o que acaba inviabilizando a utilização desse sistema para edição de vídeo. De resto, não tendo o que reclamar, um excelente sistema. Se você vai utilizar o Kdenlive, Shotcut, OpenShot, perfeito, tu não vai ter nenhum problema com esse sistema aqui. Sem contar o desempenho, que é absurdo. Nunca vi uma distribuição baseada no Ubuntu para ter um desempenho tão bom quanto o TuxedoS. Sinceramente, está sendo disparado assim a melhor. Vou deixar passando para vocês, eu gravei alguns minutos do ETS aí, uma viagem completa, falar a verdade. Eu vou deixar alguns cortes aí para vocês verem. Ele rodou com tudo no máximo, com o mesmo desempenho do Windows, impressionante, o mesmo desempenho. Eu vou fazer dual boot com ele, inclusive, para abrir live para vocês verem que de fato não é brincadeira, ele está muito bom.
Enfim, outra novidade é o Plasma mais recente. Apesar de ser base Ubuntu, ele já traz o Plasma 6. Se não me falha a memória, está no 6.2.4, tá? Eu vou deixar passando aí para vocês os takes. Enfim, me corrija se eu estiver errado. Mas basicamente é o mais recente aí, é uma das últimas versões do Plasma 6. E a vantagem desse cara aqui, pessoal, é que ele é totalmente compatível com tudo que tem na loja do Plasma 6. Nada do que eu tentei instalar lá deu erro. Alguns pacotes lá, eles dão erro porque ele não consegue obter informações. Então são erros de quem publica o pacote lá. O cara publica o pacote lá de qualquer jeito, não coloca as informações, não consegue subir ou compilar o arquivo lá, enfim, na loja do KDE, e aí tu não consegue baixar também. Mas tudo que eu consegui baixar e instalar, ele funcionou perfeitamente, tanto na loja de widgets quanto na loja de extensões, plugins para o Plasma, efeitos da área de trabalho, decoração de janela, estilo do Plasma, efeito de aplicativo, enfim, tudo. Tudo que eu consegui testar do Plasma, ele funcionou perfeitamente sem nenhum problema. Tem um detalhe, por ser a última versão do Plasma, né, a palavra mais recente aí, ele não está completamente traduzido. Então alguns menus ali pode acabar dificultando a usabilidade para quem não tem nenhum conhecimento de inglês, tá? Mas assim, 95% tá traduzido, então tu não vai ter muito problema com isso. Enfim, pessoal, outra novidade que eu queria falar para vocês é que ele trouxe uma melhoria grande aí na sua interface com relação à customização. Eu estava falando agora há pouco, né, dos widgets e das extensões que funcionaram perfeitamente, mas uma coisa que o Plasma permite é a customização. E o Tuxedo, com essa compatibilidade que ele traz com todos os widgets do Plasma, aliás, o Plasma inteiro é praticamente um widget, né? Tudo que você faz no sistema é baseado em um widget flutuante, tu pode mover para cá, para lá, enfim, tu consegue fazer tudo ali na base praticamente dos plugins e dos widgets, né? Então não tem nem o que falar nesse sentido, mas o fato é que o sistema ajuda, porque como ele é bem estável, né, tu consegue instalar e desinstalar plugins, extensões ali do sistema sem quebrar, né, tu consegue adicionar plugins para papel de parede, para apresentação de slide, tu consegue fazer um monte de coisa que não vai dar para mostrar tudo nesse vídeo, mas basicamente, pessoal, minha experiência foi assim, 10/10 com esse sistema aqui de ontem para hoje. De fato, é a segunda vez que eu testo ele essa semana, mas eu só não fiquei com ele porque eu não consegui fazer o DaVinci Resolve de jeito nenhum funcional a placa de som corretamente, tá? Então, por alguma razão ali, eu tive esse problema no Tuxedo. E, enfim, né, pessoal? Dá pra editar com o CapCut online? Dá, mas tem que ser numa resolução muito baixa. Tu vai perder muito tempo enviando e baixando o arquivo da internet, então não compensa. Então eu fiz alguns testes ontem para ver se eu de fato conseguia migrar, mas não dá. Eu vou fazer um dual boot aqui, vida que segue, fechou? Enfim, para a gente concluir esse review aqui rápido falando do Tuxedo OS, o desempenho para games, como eu já tinha falado, ficou excelente, não ficou devendo nada para o Windows em relação à questão dos games, tá? É claro que tem alguns recursos da Nvidia que tu não consegue ter. No Windows, por exemplo, tem o próprio monitor da Nvidia de desempenho, né, tu tem mais compatibilidade com os codecs, né, e tudo mais, os editores de vídeo que funcionam bem melhor no Windows e tudo mais, mas o sistema em si, em relação a desempenho e ao que ele se compromete a entregar para o usuário, que é um desktop funcional e estável, ele não ficou devendo em nada. Sinceramente, é um sistema que eu utilizaria tranquilamente como meu seu principal. O problema mesmo é o DaVinci Resolve, que eu não consegui fazer funcionar de forma alguma, tá, gente? Então esse aqui sim é um problema grave na minha opinião, principalmente porque eu já migrei no editor de vídeo, né? Eu já uso o DaVinci Resolve e já uso o CapCut, os dois, né? Eu utilizo os dois. Então, se eu ficar sem um CapCut, eu tenho que ter o DaVinci Resolve ou vice-versa. Não dá para ter outro no lugar. Ah, mas tem o Kdenlive. Pô, o Kdenlive esquece, galera. Kdenlive, pesquisa um canal grande no YouTube que edita com o Kdenlive. Ninguém edita. O Kdenlive ele é muito bom para edições básicas, edições simples, que não é o meu caso. Aqui no canal eu faço assim edições simples, mas eu tô começando a criar bastante anúncio agora para clientes para fora. Eu faço stories para redes sociais, enfim, faço muita coisa, uso Canva e uso CapCut para fazer isso. Então não tem como ficar sem esses aplicativos para edição. O Kdenlive não dá para você editar com o mesmo desempenho os vídeos. Se você renderizar a timeline em 2K, você já vai travar o aplicativo, ele não performa bem nessa questão. E aí você deve estar se perguntando por que utilizar uma renderização tão alta na timeline
numa tela pequena. É simples, né? Quanto mais menor a tela e mais resolução, mais detalhes da imagem você consegue perceber. Ou seja, para você editar, colorir a imagem, corrigir a iluminação, é melhor, né? Então isso faz todo o sentido. Para quem edita de fato vídeo pensando no algoritmo, vai perceber essas coisas e vai querer cuidar disso. Não vai querer sair postando qualquer coisa por aí. Quando eu comecei o canal, eu não ligava muito, eu só fazia uns cortes ali, colocava música de fundo, né, e jogava aí no YouTube. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que era isso que eu fazia. Até para corrigir a iluminação no Kdenlive não tem como. Os filtros são fracos, tá, gente? Então não tem o que falar. Infelizmente é isso. Por enquanto, pelo menos na minha opinião, eu não utilizaria nenhuma distro hoje sem o DaVinci Resolve. Tá? Não tem como. É um programa que eu odiava, sinceramente, eu não gostava dele. Mas eu testei ele em conjunto com o CapCut e dá pra ver que ele tem um potencial grande. Até porque é um editor profissional, né? Eu acho que meio que eu tinha um ranço com ele porque ele era muito complicado. Depois que eu aprendi a mexer, acabou. Então hoje, se eu ficar sem o CapCut, eu tenho o DaVinci Resolve aqui no Windows para suprir minhas necessidades. Que não é o caso do Linux. Ah, mas tem o Big Linux que roda o DaVinci Resolve. Sim, eu sei. E é até melhor o Big, por quê? Porque ele tem um preset para você converter vídeo. Só que isso não resolve todos os problemas, tá, gente? O Big ele tá com um drive mais antigo, ele tem um desempenho mais baixo que o Tuxedo OS, entendeu? E ele não funciona no meu software de simulação de bateria, né? Que é o Virtual Drum, que funciona online no navegador e ele não roda legal. Então é uma troca, tá, galera? Tem que ter ali uma coisa ou outra, você vai ter que estar sempre abrindo mão. No caso do Tuxedo, eu não precisei disso. A única coisa que de fato não consegui usar bem nele foi o DaVinci Resolve, por essa questão do áudio, porque em termos de desempenho foi excelente também. Se você utiliza o Tuxedo ou deseja experimentar, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí embaixo que eu vou responder todas para vocês. E já adianto, para quem quer jogar, é uma excelente distribuição baseada no Ubuntu. É até melhor que o próprio Ubuntu, diga-se de passagem. Linux Mint está longe do Tuxedo. Se for falar de desempenho e compatibilidade, o Tuxedo está à frente até mesmo do Zorin OS. Tá? Só quem já testou e quem sabe utilizar ele já pode comentar aí embaixo. Que todo mundo acha. Quem já usou de fato ele para jogar e sabe configurar ele, cara, eu acho que não tem do que reclamar. Eu vi poucos vídeos dele na internet, mas é um sistema que o Dio, né, tem usado algum tempo atrás aí, ele usou bastante, né, e ele fez até vídeo lá no canal dele. E foi por causa disso que eu achei o Tuxedo, e foi uma das distros que eu mais utilizei aqui no canal. Quando eu tinha a 1050 Ti, eu usei ele muito mesmo. Então ele é uma ótima opção aí para iniciante, mas também para quem tem um pouco mais de conhecimento ali em preparar o sistema para games, por exemplo, ele vai se mostrar melhor do que o próprio Ubuntu, do que o próprio Mint e Zorin OS. Pode confiar, teste na sua máquina e depois você volta aqui e comenta. Mas eu recomendo você testar no Dual Boot ou em máquina virtual antes de você testar na sua máquina principal, né? Porque se caso alguma coisa der errado, eu não quero ninguém encher no meu saco. Teste por sua conta e risco. Mas estou dizendo que o sistema é excelente e que vale a pena testar. Fechou? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Valeu e até o próximo vídeo.